Bem-vindos ao Café Garim. Hoje teremos mais um módulo do nosso curso de sucessão. No primeiro módulo nós abordamos os 10 principais erros dos herdeiros e foi uma maravilha, muita gente aqui querendo saber como não errar. Hoje no nosso segundo módulo o tema é mercado imobiliário. Para isso, nós convidamos a nossa especialista tributária com foco em mercado imobiliário, Dúlia, e ela vai nos falar sobre nova regulamentação tributária, cadastro dos imóveis, ou seja, como era esse mercado, como fica, quanto a pessoa física tributava e quanto vai tributar, e com isso o nosso curso vai ser muito rico, porque o tema é muito oportuno. Dúlia, bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que você começasse comentando sobre as novas regras tributárias, o que muda, quem vai pagar mais, é a holding, é a pessoa física, conta pra gente. Muito bem, vamos falar então da Lei Complementar 214, né, que é a lei que vem trazer aí a reforma tributária, e temos um capítulo extenso dentro dela, que parte do artigo 251, que fala somente sobre a parte imobiliária. Por que tem um capítulo só para ela? Porque realmente vem com inúmeras mudanças. E essa reforma tributária não é só para as pessoas jurídicas, não é só para as holdings, não é só para as administradoras de bens próprios, é também para a pessoa física. Então, pessoas físicas passarão a pagar o IVA, né, que é o imposto que está sendo criado, CBS e IBS, os dois juntos, IVA dual. Então, a pessoa física também passará a pagar. Saber dar algo como muito certo, se vai pagar mais ou não, exige todo um estudo tributário, né? Por isso que nós somos especialistas preparando esse estudo tributário. Então a gente precisa saber, se falando de pessoa física, quantos imóveis que a pessoa tem, qual é a renda daquele imóvel, né? Para poder dizer assim no depois, olha, vai pagar o IVA. Se falarmos em IVA, estamos falando num aumento aí de 27,5%, que é hoje o imposto de renda, isso nada muda, entra mais o IVA dual em mais 14%. Então, a pessoa física pode chegar a 36% sobre os aluguéis. Então, é um aumento muito considerável. E para estas pessoas físicas, obviamente que optar por uma holding, uma pessoa jurídica, é o caminho. Normalmente é o caminho. Para as pessoas jurídicas, elas serão contribuintes do IVA automaticamente, né? A partir do momento que entra a lei complementar, que, né, ela foi aprovada agora em janeiro, a partir de janeiro de 2027, começa então aí já a obrigação de pagar IVA, o IVA dual. E as pessoas jurídicas todas estão na obrigatoriedade. Independente se tem pouco aluguel, muito aluguel, entra na obrigatoriedade. Mas sabe um ponto interessante que eu observo? Muitos clientes chegam aqui com a informação de que o advogado sugeriu que se faça uma holding. E eu falo, calma, porque não é assim, vamos constituir uma holding, vamos integralizar os imóveis, porque você tem que entender se é uma carteira com destino para renda, se você tem intenção de vender esses imóveis, porque a tributação muda também na venda, né? Então, quer dizer, você tem que ter um olhar minucioso e entender qual a sua intenção com esses imóveis para você entender se faz sentido você integralizar na holding ou não, né? Total, total. Eu sou essa pessoa que, assim, quando chegam, e assim, tá muito em moda, né? Não digo nem que está em moda, mas assim, é uma fuga que as pessoas buscam em constituir a holding. Mas assim, eu sempre falo, chega no escritório, eu peço inúmeros documentos, faço inúmeros estudos e muitas vezes, para não falar que assim, 70% dos casos não é o caminho, não é constituir holding, sabe? Exato. Porque é aquela pessoa que tem um patrimônio, mas que não tem renda com aquele patrimônio. Então, assim, muitas vezes faz a doação, quer aproveitar, pagar menos imposto, em virtude do aumento que a gente vai ter do ITCMD, faça na pessoa física, né? Então, muitas vezes o estudo, a gente demonstra que não é o caminho, né? E assim, constituir uma holding não é barato, né? A manutenção não é barato, então a pessoa fica com uma pessoa jurídica e no futuro é aquela pergunta, mas por que eu fiz? Né? Porque eu fui numa onda, né? Então é um estudo que tem que ser feito. Você falou em doação, isso é um tema quente, não é? Doação,
distribuição de dividendos, você deve estar com uma demanda importante, né, com os clientes. Muito grande, e principalmente assim, também outra coisa, né, então é aquela procura dos patriarcas, né, em querer doar, em querer já pagar o imposto do ITCMD, e assim, gente muito jovem que me procura, sabe? Então eu tenho dito assim, calma, cautela, quanta coisa não pode acontecer até esta pessoa envelhecer e de fato ela não estar aqui entre nós e os herdeiros tomarem posse, né? Muitas vezes os herdeiros têm condições de arcar com o imposto, afinal de contas o imposto é de quem? É de quem recebe a herança. Então a gente pede assim muita cautela neste momento. Claro, vai aumentar a base de cálculo? Vai. O CIB vem para isso. Vai aumentar a base de cálculo, isso pode de fato aumentar muito, mas quando que seria esse direito do herdeiro? Então depende muito. Se eu falo de uma pessoa de muita idade, de repente sim, vamos doar, já deixa isso regularizado. Mas quando você pega pessoas jovens com 50 anos, já querendo doar cotas, eu acho um pouco precipitado. Pois é, e olha como esse assunto sucessão tem uma pauta, né, importante, porque a gente conversa muito justamente sobre essa questão de doação, né, que o patriarca diz, eu vou doar para o meu filho, e meu filho é casado com separação total, então eu estou blindado. E quando a gente fala, né, mas separação total em vida, porque em caso de falecimento, o companheiro tem direito, mas agora tem um novo projeto de lei justamente sobre essa questão de você poder deixar o patrimônio para quem você escolher e não necessariamente para o companheiro, para o cônjuge. Então eu acho que agora a gente tem muita pauta, novidades. Eu acho que vai ser um ano onde a gente vai ter que ter muita atenção a essas novas regras para traçar de forma estratégica o melhor caminho. Sim. E hoje no nosso curso sobre mercado imobiliário, a pergunta será, vale a pena investir em imóveis? Só que a resposta não será dada por nós, a resposta ela virá de cada um, porque nós vamos dar todas as informações e cada um vai absorver e entender o que é melhor, porque imóvel também tem a questão emocional e não só a questão financeira. Dúlia, muito obrigada. Imagina. Acho que hoje você vai... Acho não, tenho certeza que você vai contribuir muito e que nosso curso vai ser um sucesso. Assim esperamos. Até o próximo Café Garim.